Fala galera, saudades de vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Sei que é difícil, né, a gente ficar em casa, mas é importante a gente manter aí o foco nos estudos. Então, pensando nisso, preparei para vocês uma aulinha aqui super especial sobre vetores, beleza? Vetores é uma ferramenta muito importante, né, que nós vamos aplicar daqui para frente em várias matérias aí na física, tranquilo? Então é fundamental vocês estarem bastante aí sobre os vetores, que nós vamos usar muito, beleza? Então vamos lá, galera. Bom, galera, primeiro eu queria pedir desculpa a vocês pelos ruídos aqui. Acho que vai aparecer um pouquinho aí de som no fundo, aí, os ruídos atrapalhando a nossa videoaula. Mas foi o lugar mais silencioso que eu consegui aqui, tá bom? Então deve aparecer umas galinhas aí de fundo. Meu filho de vez em quando vai vir cá falar um pouquinho, então perdão, tá bom? Meus cachorros. Então vamos lá. Primeiro dia de aula, nós falamos o que é uma grandeza física. Bom, vimos que grandeza física, né, tudo aquilo que a gente consegue medir. Por exemplo, a gente mede o tempo, medimos velocidade, campo elétrico, campo magnético. Então, isso aí são exemplos, né, de grandeza física, ou seja, a gente consegue medir, né? Agora, nós temos dois tipos de grandezas. Tem as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. Bom, as escalares, elas possuem apenas o módulo. O que é o módulo, né? É o valor associado a essa medição. Então a gente nem consegue especificar mais nada além do próprio valor dessa grandeza. Como por exemplo, se você informa a hora para alguém, você fala agora são 10 horas e 5 minutos e encerrou, né? Você não precisa especificar mais nada além do valor, né, do tempo. Você não consegue falar agora são 10 horas horizontal para a direita, por exemplo, né? Não cabe. Então essas grandezas, né, que a gente consegue especificar apenas o valor são chamadas de grandezas escalares. Exemplos, né, massa, o tempo, a temperatura, né, a densidade, isso aí são exemplos de grandezas escalares, tá bom? Já algumas grandezas, quando a gente informa o valor, né, ainda fica um pouco indefinido essa grandeza, né? Por exemplo, se eu te falo que um carro está a 100 km por hora, você vai querer saber, pô, mas qual rua que esse carro está, né? Qual que é o sentido do movimento desse carro, né? Então essas grandezas que além do valor a gente precisa especificar outras coisas, né? A gente chama essas grandezas de grandezas vetoriais. Então elas possuem módulo, né, que é o próprio valor dela, a direção. O que é a direção? Exemplos: horizontal, vertical, 30 graus com horizontal. Então direção ela é uma reta. Aí toda reta é infinita, tá? Então o que define a direção aí vai ser uma reta dessa grandeza. E o sentido, exemplos, né, de sentido. Desculpa. Sentido para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? Então o sentido é o lado aí da direção, tá ok? Que a grandeza física ela vai apresentar. Um exemplo de grandezas vetoriais: velocidade, aceleração, né, o deslocamento. Essas aí são as grandezas físicas vetoriais que nós já estudamos até aqui, ok? Então vamos lá, galera. Bom, então, as grandezas vetoriais, elas são representadas por um vetor. Tá? O que é um vetor? Um vetor nada mais é do que uma setinha. Agora, essa seta ela representa completamente a grandeza vetorial. Tá? Ela vai nos dar módulo, a direção e também o sentido. Então vamos ver, olha só. Esse vetor, a gente vai precisar dar um nome para esse vetor. Né? A gente vai fazer cálculos com vetores. Então a gente precisa especificar qual vetor a gente está se referindo. Tá? Então nesse caso eu vou chamar esse vetor de P. Okay? Normalmente representa vetores por letras. E para a gente mostrar para o leitor, né, que a letra representa um vetor,
nós vamos colocar uma setinha em cima da letra. Tá? Então, vetor não é essa setinha em cima da letra, não. O vetor é essa reta aqui embaixo da letra. Ok? Bom, para a gente mostrar a direção da grandeza vetorial, ela é obtida fazendo a reta suporte desse vetor. Tá vendo? Então, essa linha pontilhada aqui, ela mostra para a gente a direção desse vetor, né? Uma reta. Então, a gente poderia especificar essa direção como, por exemplo, um certo ângulo aqui, ó, com a horizontal, ok? Sei, 30 graus com a horizontal, essa daí seria a direção, né, do nosso vetor, tá bom? Já o sentido, ele é especificado pela flecha, né? A flecha aqui, ela vai nos dar o sentido da grandeza vetorial. E o módulo, está faltando apenas o módulo, que as grandezas vetoriais têm modo, direção e sentido. A direção é a reta suporte, o sentido é a flechazinha. E o módulo? Bom, o módulo ele é especificado pelo comprimento desse vetor, olha só. Então, esse comprimento aqui, né? Desculpa aí a linha torta aqui com o mouse, é um pouco difícil de fazer. Mas o comprimento aqui do nosso vetor vai especificar o módulo da grandeza vetorial. Isso poderia até estar em escala, por exemplo, cada centímetro representa 1 metro por segundo. Então, se o vetor tem 10 centímetros, ele está representando, né, uma velocidade de módulo de 10 metros por segundo. Tá bom? Claro que os vetores não representam apenas velocidade, então é só um exemplo. Qualquer grandeza vetorial ela vai ser representada aqui por um vetor, ok? Bom, e aí nós vamos lidar agora com soma de vetores. Bom, nós temos 3 casos, né, de soma de vetores. 4 casos, tá, de soma de vetores. 3 casos assim super tranquilo, super de boa. Mas o último caso, o quarto caso, ele dá mais trabalho. Então eu vou deixar uma videoaula separada para esse caso, tá bom? Então olha só. O primeiro caso nosso aqui, bem simples, muito tranquilo. São vetores de mesma direção e também de mesmo sentido. Por exemplo, aqui nós temos, né, o vetor P e o vetor Q. Ambos têm direção horizontal, sentido para a direita, tá bom? E a gente precisa somar esses vetores, né? Trocar esses vetores por um só, fazer uma soma vetorial, tá? Galera, essa soma, né, ela é uma soma vetorial, tá? Ela é bem diferente de uma soma algébrica. Soma algébrica você simplesmente vai lá e soma os valores. Aqui não. Na soma vetorial nós temos que levar em conta, né, a direção e o sentido do vetor, tá bom? Então vamos aprender como fazer essa soma vetorial. Nesse caso aqui é muito simples. Para a gente trocar esses dois vetores por um só, por um vetor que chamamos de resultante, a direção é a mesma, tá? Então a direção continua sendo horizontal, o sentido vai ser o mesmo dos vetores, né? O sentido, que é para a direita, tá bom? Aí, né, a gente tem aqui o vetor resultante, tá? E para a gente achar o módulo desse vetor resultante, ou seja, o valor dele, basta a gente pegar, olha só, essas barrinhas aqui representam os módulos, tá? Então, o módulo do vetor resultante, ele vai ser igual ao módulo do vetor P mais o módulo do vetor Q. Então, aqui, para a gente encontrar o módulo do vetor resultante, basta fazer uma soma algébrica mesmo aí dos módulos desses vetores, ok? Uma situação onde a gente estaria fazendo isso, como por exemplo, né? Imagina uma pessoa caminhando dentro de um ônibus com uma certa velocidade e o ônibus ele está deslocando aí na mesma direção e sentido que essa pessoa tá com uma outra velocidade. Para a gente encontrar a velocidade resultante dessa pessoa com relação, por exemplo, à superfície da Terra, basta a gente somar, né, o módulo dessas velocidades. Ok? Muito simples. O segundo caso, que é de mesma direção, mas sentidos contrários. Então, olha só, aqui nós temos o vetor P,
e o vetor Q, só que eles têm a mesma direção, né, horizontal, mas sentidos contrários. O P é para a direita e o Q ele é um vetor para a esquerda, ok? Então vamos ver como que fica. Bom, a direção ela é mantida, né, a direção horizontal, pois os dois têm direção horizontal. Agora, o sentido ele vai ser o mesmo sentido do vetor de maior módulo. Né? No caso aqui é o vetor P, que tem um módulo maior. Ele é um vetor maior do que o Q. Então, obviamente, aqui a gente vai ter um vetor resultante de mesmo sentido que o vetor P. Okay? O vetor R, né, vai ter o mesmo sentido do vetor P. Tá bom? E para a gente achar o módulo desse vetor resultante, basta a gente fazer, né, o módulo do vetor P menos o módulo aí do vetor Q. Ok? O sentido ele é representado, né, o sentido aqui do vetor Q, ele é representado pelo sinal aqui. Então, esse menos ele está indicando que o vetor Q ele é para a esquerda, ok? E o vetor P, como ele é positivo aqui, né? Então ele é um vetor para a direita. Isso é uma convenção, tá? Não é necessariamente a gente tem que colocar para a esquerda sendo negativo e para a direita positivo. Você pode colocar do jeito que você quiser. Tá? Só tem que obedecer. Se você colocar que um para a esquerda é positivo, o que for para a direita vai ter que ser negativo, tá bom? Terceiro caso. No nosso terceiro caso, nós temos vetores perpendiculares. Como por exemplo aqui o P e o Q, né, esses vetores aí, eles formam um ângulo de 90 graus. Né? São perpendiculares. Bom, para a gente encontrar a direção e o sentido desse vetor, nós vamos fazer o seguinte. Você vai traçar uma reta paralela a um vetor, tá? Pela extremidade do outro vetor, e outra reta paralela. Tá vendo? Então, essa reta aqui ela é paralela ao vetor P, e essa reta aqui ela é paralela ao vetor Q. Beleza? Após traçar essas retas paralelas, né, nós transformamos isso aqui num paralelogramo. Para a gente encontrar a direção e o sentido do resultante, basta a gente traçar a diagonal aqui nesse retângulo, tá bom? A direção, né, desse vetor aqui é obtido pela diagonal e o sentido aqui representado por essa flecha, ok? Bom, agora só conhecido, né, a direção e o sentido, só falta a gente descobrir o módulo desse vetor, né, o tamanho dele. Então, o que a gente faz? Bom, o tamanho desse vetor é a diagonal aqui do nosso retângulo. Né? E para a gente encontrar a diagonal desse retângulo, o que a gente usa, galera? Teorema do Piet. Olha só. O módulo ao quadrado do vetor resultante, né, vai ser igual ao módulo ao quadrado do vetor P mais o módulo ao quadrado do vetor Q. Ok? Isso é o teorema de Pitágoras, aí, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Bom, galera, e aí eu vou disponibilizar para vocês uma listinha de exercícios para vocês treinarem isso daí, tá? E depois nós veremos aí o quarto caso, que são os vetores oblíquos, ok? Vamos ter uma aulinha separada aí só para aprender como somar vetores que são oblíquos, né? Ou seja, eles não são paralelos, nem são perpendiculares, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima videoaula.